Notícia terrível sobre Lula acabou de ser confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou Brasília agora neste exato momento. E claro, gente, além dessa, tem outras várias informações nesse vídeo aqui. Eu vou fazer diferente, já vou começar aqui já dando início com as informações para o vídeo não ficar muito longo. Já vou sentar o pé aqui no acelerador para trazer um número maior de notícia no menor espaço de tempo. Eu já vou começar aqui dando início com as informações. Claro, rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? E logo de cara, deixa eu trazer. Luiz Inácio Lula da Silva acaba de levar uma apunhalada pelas costas, gente. Na verdade, pior. Isso aqui o que ele levou foi uma facada nas costas, gente, tá? Lula da Silva acaba de levar uma facada nas costas pela grande e velha mídia de esquerda, de centro-esquerda, né, gente, tá? Estadão e Folha de São Paulo, as duas maiores mídias de centro-esquerda do Brasil, que é o Estadão e a Folha de São Paulo, acabam basicamente de dar uma facada em Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Porque outrora eram mídias aí que passavam muito pano pro Lula, né? E parece que o Lula perdeu a credibilidade, a confiabilidade até nessas duas mídias de centro-esquerda, Estadão e Folha de São Paulo, gente. A situação pro Lula tá indo realmente de mal a pior, né? Estadão e Folha criticam ações de Lula às vésperas da eleição. Isso é um iceberg eleitoreiro, gente, tá? A situação realmente tá caótica pro Lula, gente, tá? Pro Lula ter levado aqui essa facada do Estadão e da Folha de São Paulo, é porque eu acho que até eles já viram que Lula é uma opala velha, né? E que o Brasil precisa de renovação. Vamos ver aqui o que a matéria diz, gente, tá? Sobre o ato eleitoreiro de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver aqui a matéria. Há poucos meses da eleição presidencial, medidas do presidente Lula da Silva provocaram críticas dos jornais O Estadão e Folha de São Paulo. Os tabloides brasileiros apontaram motivações eleitoreiras, né? Em ações recentes do Lula no Planalto. Em editorial publicado nesta semana, o Estadão classificou o programa Brasil contra o Crime Organizado como uma peça de marketing idealizada para render dividendos eleitorais, para render votos. O jornal afirmou que o governo lançou a iniciativa às vésperas da campanha eleitoral e sem tempo hábil para implementar medidas estruturais da segurança pública, ou seja, promete, sabe-se quando que vai ser colocado em prática, né? O eleitor tá bem esperto, né? Até o Estadão e a Folha de São Paulo. O programa prevê ações e tal. Segundo o Estadão, porém, apenas 1 bilhão sairia diretamente do orçamento da União. O restante dependeria de financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social nos estados e municípios. O Estadão também criticou a falta de coordenação prévia entre União, governos estaduais, polícias, Ministério Público e Judiciário. Não se improvisa em segurança pública, publicou o jornal. É o que o Lula está fazendo, estou improvisando, eu estou falando, eu estou prometendo, só Deus sabe se vai cumprir ou não, né? Então não se improvisa. O texto ainda argumenta que reformas no sistema prisional e avanços na inteligência policial exigem anos de planejamento e investimentos contínuos, gente, tá? Já a Folha, ou seja, aqui o Estadão destruiu o Lula. Mas não parou por aí não, teve a Folha também. A Folha de São Paulo concentrou críticas na decisão do governo de revogar a chamada taxa das blusinhas. Gente, eu disse para vocês que essa taxa das blusinhas, o Lula ia até ganhar muito dinheiro, ia arrecadar muito, arrecadou quase 9 bilhões. O Lula gosta de bilhões, tá? Não é milhões, não. Eu disse que a taxa das blusinhas ia custar muito caro. Se você acompanha esse vídeo aqui há muito tempo, você sabe disso. Eu disse pra vocês, gente, esperem que essa taxa das blusinhas vai custar caro pro Lula. Vai chegar na hora certa e vai ser cobrado com juros e correções. E para desespero do Lula, eu não estava errada. Chegou e com juros e correções. Prova disso é o que a Folha de São Paulo
expôs contra o Lula. A Folha já concentrou a crítica na chamada taxa das blusinhas, imposto de 20% sobre importações de até $50, aprovado em 2024 e sancionado pelo Lula, tá? O jornal afirmou que a medida demonstra disposição do governo em sacrificar a prudência e a coerência administrativa em nome da corrida eleitoral. Ou seja, é o Lula entrando em contradição, porque naquele momento, para o governo Lula, para os aliados do Lula, era importante para os empresários, era importante, segundo o Lula e o Haddad, para a economia. Naquele momento tem que ter essa taxa das blusinhas, por isso, isso. Mas agora, não. Não é mais importante para os empresários, não é mais importante para a economia. Não, gente, não é mais importante para nada. Por que que não é? Porque agora o Lula quer votos. Agora, o importante para o Lula, né, é voto. É a atribuição incidia principalmente sobre compras internacionais. Tá aí, você já sabe. Ou seja, Folha de São Paulo e Estadão, gente, tá? Publicaram um editorial detonando, destruindo, esculhambando e humilhando Lula sem dó e nem piedade. É claro que eu ia trazer essa informação aqui para todos vocês. Gente, e o Eduardo Bolsonaro realmente tá muito magoado com o Romeu Zema. Gente, Eduardo Bolsonaro expôs o Romeu Zema agora. Eduardo cita doação ao Novo, né, do partido do Zema, e amplia embate entre Zema e Flávio Bolsonaro. Parece que realmente o Eduardo ficou extremamente magoado com o Romeu Zema, gente, tá? Ele acabou de expor aqui, ó. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro intensificou nesta quinta-feira os ataques ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, após críticas feitas após o Romeu Zema criticar o Flávio Bolsonaro na questão dos áudios, tá? Eu já trouxe esse vídeo aqui para vocês. Eduardo mencionou uma doação de 1 milhão feita por Henrique Moura Vorcaro, ou seja, também pela família Vorcaro, né, o pai do banqueiro, ao Partido Novo em Minas Gerais para rebater as declarações do governador mineiro. Porque o Romeu Zema disse que a conversa, né, do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro era imperdoável. Então tá aí, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro expôs também que o que ele quis dizer que o Romeu Zema não tem... Que o telhado do Romeu Zema também é de vidro, né? Deu pra vocês? Então quem tem telhado de vidro não pode criticar. Eu acho que foi esse o recado. Inclusive a confirmação tá aqui, ó. Pai de Vorcaro doou 1 milhão ao Novo, Partido Novo de Minas Gerais, ao qual pertence o Romeu Zema. Essa notícia foi confirmada aqui hoje também na imprensa, gente, tá? E agora, gente, tá? Uma notícia terrível sobre Lula acaba de ser confirmada e essa notícia devastou a esquerda, o PT e o Palácio do Planalto agora, neste exato momento. Que é essa notícia que tá aqui agora na sua tela. Mais uma pesquisa saiu, só que dessa vez, gente, tá? Foi assim, devastador pro Lula, gente. A diferença de Flávio Bolsonaro pro Lula. Aqui o Flávio Bolsonaro simplesmente deixou o Lula comendo poeira lá atrás, gente, tá? É uma das pesquisas que mais destruiu o Lula, é essa aqui. Agora vocês estão entendendo por que é o clima de desespero na esquerda, no Palácio do Planalto? Essa notícia aqui, gente, é uma tragédia para o Lula. Segundo a pesquisa GEP, Flávio Bolsonaro venceria Lula em eventual segundo turno. Tá aqui. Lula tem que estar preocupado, né, gente? Tá aqui, ó. A pesquisa do Instituto GEP, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro venceria o presidente Lula do PT em um eventual segundo turno nas eleições de outubro. O levantamento foi realizado antes da revelação das conversas entre o filho do ex-presidente Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, só para lisura da informação aqui para vocês, tá? No cenário estimulado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 50% das intenções de voto contra 43% do Lula. Gente, é uma diferença de 7 pontos. Aqui, o Flávio Bolsonaro está acima da margem de erros, né, de 3 pontos percentuais para mais e para menos.
É uma diferença gigantesca contra o petista Lula da Silva. Os eleitores que declararam não votariam em nenhum dos dois candidatos somam 5%, enquanto 3% sabem ou não respondem. Tá aqui, gente, tá? Nova pesquisa que foi considerada uma das mais trágicas para o Lula até o recente momento, gente, tá? E eles ligaram o modo desespero. Ligaram o modo desespero nessa questão de pesquisa. Vejam só, campanha de Lula pede pesquisa para medir o estrago do áudio de Flávio Bolsonaro. Porque a campanha do Lula, gente, tá? A equipe de campanha do Lula, eles acreditam veemente que nas próximas pesquisas agora divulgadas a partir de agora, né, as próximas pesquisas que forem feitas depois do áudio do Flávio Bolsonaro divulgado, eles acham que o Lula vai subir assim, igual um foguete, e que o Flávio vai despencar. Na cabeça deles vai ser assim, uma tragédia para o Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro agora vai ser descartado. Olha aqui o nível de desespero, ó. Campanha de Lula pede pesquisa para medir estrago do áudio de Flávio Bolsonaro. Integrantes da campanha da reeleição do presidente Lula querem medir o impacto da crise que atinge, né, o senador e pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. A coluna apurou que pesquisas foram encomendadas desde quarta-feira, quando o Intercept Brasil divulgou áudios em que Flávio aparece cobrando dinheiro de Daniel Vocaro, dono do Banco Massa, para financiar. Então, a equipe de campanha do Lula está enlouquecida. Façam simulados, façam pesquisa, quero ver qual foi o impacto que teve. Para eles, impacto negativo, vai ser um impacto negativo gigante. E aí, gente, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que depois desse áudio do Flávio Bolsonaro, que não utilizou verba pública, dinheiro público, tá? Que até agora não foi confirmado crime nenhum para financiar um filme, que inclusive Daniel Vocaro também financiou o filme do Lula, financiou o filme do Michel Temer, financiou o filme do Bolsonaro. Então, se teve algum crime aqui, então teve crime, porque também doaram pro filme do Lula, pro Temer. É o desespero, gente, tá? Campanha de Lula pede pesquisa para medir estrago do áudio de... E se sair a pesquisa e eles verem que não fez nem cócega da campanha do Lula? Aí vai ser uma choradeira, gente. Vai ser uma choradeira. O Cláudio Dantas, gente, que acabou de destruir e derrubar todas as narrativas que estão tentando montar para cima de Flávio Bolsonaro, gente, tá? É o melhor vídeo, de longe, que você vai assistir nesse dia de hoje sobre tudo isso que estão tentando armar para cima do Flávio Bolsonaro. O jornalista Cláudio Dantas teve acesso aqui a algumas informações ali nos bastidores do plano dele, gente, tá? Eles estão enlouquecidos, desesperados para derrubarem Flávio Bolsonaro. E vocês não têm noção do que eles tiveram coragem de fazer. Vocês acham que o áudio... Calma, gente, tá? O desespero deles é tão grande que vejam só o que eles tiveram coragem de fazer. Vocês vão assistir até o finzinho que vocês vão entender tudo. Vejam só. Você citou o Monark, censura dentro do Ministério Público, censura na imprensa. Eu fui vítima, você está na Inglaterra por causa de perseguição política. Que diabo? Quando é que as pessoas vão entender que nós não estamos em condições normais de temperatura e pressão? Essa da Vaza Jato, eu vou deixar para a gente, quando você reunir o conselho aí, eu vou perguntar para o Glenn se ele se arrepende, se ele enxergava com um olhar ingênuo, né, o que ele achava que era corrupção do Sérgio Moro. Como é que você lida com um sistema que está todo corrompido? Né? Como é que você lida com isso? Não dá para ser ingênuo. Nós estamos num sistema que está querendo se preservar. E se preservar reelegendo o Lula pela 4ª vez. Isso nem constitucional é. Nem constitucional é. O PT está consolidando, com o apoio do judiciário, um regime nefasto, no qual essas pessoas que hoje estão se manifestando não poderão se manifestar amanhã. Esse canal pode deixar de existir. A sua federação pode deixar de existir.
os candidatos e deputados e senadores eleitos pela direita poderão ser presos e caçados. Isso já está acontecendo agora. Então, assim, tem que ser muito ingênuo para achar que se trata de um debate normal. Eu, mais cedo, num grupo aqui que eu participo, falo assim, o pessoal está querendo atacar o Mensageiro. O Intercept não é mensageiro, ele é um agente desse sistema. É um agente desse sistema. Sinto muito. Nós temos hoje veículos de comunicação que são agentes do sistema. Nós temos parlamentares que são agentes do sistema. Nós temos integrantes do Ministério Público, da Polícia Federal, que são agentes do sistema. E a gente tem muito pudor, a direita tem muito pudor em olhar o cenário e falar assim... sabe o que a esquerda está fazendo, Eli? Ela está usando a moral cristã contra a direita. Porque a direita vê em qualquer coisa um pecado. Em qualquer coisa um pecado. Ligou pro fulano, que pecado, não merece mais se candidatar. Enquanto que a esquerda não tem moral. Ela é amoral. Ela faz o que for preciso para chegar e para se manter no poder. Ela destrói os seus rivais políticos, deveriam ser rivais. Ela enxerga como inimigos. Ela dizima, ela cala, ela censura, ela prende, ela arrebenta. Que diabo? Será que as pessoas não conseguem enxergar que não existe um equilíbrio, um debate republicano e democrático? Nós não estamos numa república mais. Acabou. Nós não estamos mais no Estado Democrático de Direito, no Estado de Direito. Nós não estamos mais, Júlia Lucia. Há muito tempo. E eu quero trazer aqui uma notícia que está circulando agora, só porque, para reforçar o quanto que a gente precisa ter cautela. A reportagem, o Intercept soltou uma nota de que não tem certeza do valor que fora supostamente negociado entre Vocaro para a produção do vídeo, né? De acordo com a matéria... peraí, deixa eu colocar não tem aqui. provas sobre o valor total negociado. Não tem. Ela informou um valor, agora ela já está falando que não tem. Indicam que mensagens, áudios e documentos obtidos pelo veículo indicam que ao menos 10,6 milhões, aproximadamente 61 milhões, foram transferidos em 6 operações distintas. O Intercept destaca, no entanto, que não há comprovação de que o valor total acordado tenha sido efetivamente pago. Então, é isso. Como ele falou, é a natureza, né, do jornalismo querer dar um furo, e isso pode, muitas vezes, fazer com que impropriedades sejam divulgadas, e a gente sabe que as mentiras, elas correm muito mais rápido do que os esclarecimentos e a própria verdade em si. Então, eu repito aqui, é hora de ter calma, é hora de ter cautela. A gente que é da direita, a gente defende princípios e valores, e doa a quem doer. Nós temos que criticar, sim, mas apenas depois que a gente tenha acesso ao que realmente aconteceu. Porque antes disso, gente, é sim oportunismo, é sim precipitação, e a gente não pode cair nessa armadilha. É engraçado, assim, a gente tem todo um pudor, né? Faz ponderações, acha que essa matéria pode ter sido uma precipitação, errou e tal. Não errou, não. Eles fizeram exatamente o que eles queriam. Né? É óbvio, gente. Isso é campanha. É campanha. Mas não é uma campanha normal, não. É uma campanha do sistema. Simples assim. Acabou de sair filme de Michel Temer, né? A gente publicou ontem, o Thiago Miranda me falou, Temer e Lula. Aí só vaza o valor da campanha do Temer. Cadê a campanha do Lula? Cadê o filme do Lula? Quanto ganhou? Quanto recebeu o filme do Lula? Quem fez o contato? Foi o Sidônio? Quem fez? Foi o próprio Lula? Quem é que fez? Quem é que fez? Foi o Manteiga? Quem foi buscar patrocínio do Master para o filme do Lula? É a pergunta que tem que ser feita. Quem fez? Quem foi buscar? Cadê o celular? Tá certo? Tem crime aí? Bom, se foi só patrocínio, não. Tem troca de favor? Aí é outra história. Entendeu? Então, assim, é muita ingenuidade achar que o que está acontecendo é uma coisa, realmente, tem que não sei o que normal. Não, cara, a gente está vivendo aqui uma guerra. É uma guerra. Se o Lula for reeleito, acabou. Acabou. Se existe algum lampejo ainda de espaço, de liberdade para se fazer crítica, esqueçam, não vai ter mais. Simples assim. Tá tudo aí, aos olhos de todo mundo. Eu tenho quase 30 anos de jornalismo, eu nunca vivi isso que eu estou vivendo. E olha que eu estudo a ditadura, hein? Eu tenho reportagens publicadas, prêmios ganhos, e eu olho e falo assim, nunca aconteceu isso, nem no regime militar. O que nós estamos vivendo hoje nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Porque a gente nunca teve o judiciário dessa maneira associado a um projeto de poder, tá? Então, assim, infelizmente, essa é a realidade. Eu me despeço de vocês aqui. Vamos... gente, tá? É um dos vídeos mais impactantes que eu assisti até agora, gente, tá? Sobre todo essa questão do áudio vazado, ou seja, o Intercept, que é aquele lixo de jornalismo de extrema esquerda, ventilou uma notícia que, olha... primeiro foi 134 milhões, aí depois 60
e 3 milhões, 64 milhões. Aí depois o Globo foi lá, 2 milhões. Aí agora, não, a gente não tem. A gente não tem, segundo o Intercept, que ventilou, jogou toda essa lama no ventilador. Ai, gente, a gente não tem certeza se realmente o dinheiro caiu lá na conta. Então, assim, gente, que lixo de jornalismo. E sabe o que eu fico, assim, mais indignada, gente, tá? É o tanto de gente da direita, jornalistas, candidato à presidência, youtubers, jornalistas, sim, renomadíssimo e renomadíssima, atacando o Flávio Bolsonaro, dando viés a esta matéria do Intercept, que tá enlouquecido. Gente, é jornalismo de extrema esquerda que tá enlouquecido para manter o Lula no poder. Solta uma bomba como essa, olha, 130 milhões, não, é 64 milhões, aí vem a Malu Gaspar no Globo, 2 milhões, agora nem certeza tem, o Intercept não tem certeza se realmente o dinheiro caiu. Meu Deus, gente, em pensar que tem um monte de gente da direita que tá comprando essa coisa do Intercept. Deixam de confiar na explicação do Flávio Bolsonaro. Primeiro, eu quero deixar muito bem claro aqui, gente, tá? Que se de todas as investigações encontrarem algum crime realmente Flávio Bolsonaro cometeu um crime, ele utilizou o dinheiro para consumo próprio, seria um crime. Deu vantagem, né, ao Banco Master indevido e para receber o dinheiro para o filme. Se foi encontrado algum crime, gente, podem ter certeza que se foi cometido crime por A, pro B ou pro C, pro esquerdista de centro-direita, se cometeu crime, é lógico que tem que ser responsabilizado. Claro que eu não vou ficar aqui passando pano, né, passando a mão em quem tá cometendo crime. Mas, gente, dá viés. A Intercept, jornalismo puro de extrema esquerda, que parece que está desesperado para manter o Lula no poder. Eu acho o seguinte, gente, tá? A gente não deve tomar decisões precipitadas. A gente vai ter que ter mais explicações, claro que vai ter. As explicações elas vão acontecendo. Agora, se a Polícia Federal, o André Mendonça vier e dizer, olha, Flávio Bolsonaro cometeu um crime sim e será responsabilizado. Tem que ser responsabilizado e pronto. O próprio pai dele, o Bolsonaro, vai ser um dos primeiros. Claro, se cometer um crime, tem que ser punido, tem que ser responsabilizado. Agora, gente, tem gente tacando pedra no Flávio Bolsonaro, dando razão para Intercept, gente, para aquele jornalismo pichuleco, aquele jornalismo mequetrefe de extrema esquerda. E o que eu fico mais indignada é que eu tô vendo um monte de gente de direita, gente, atacando o Flávio Bolsonaro, assim, de forma precipitada. É isso aí, gente. Então, ao que tudo indica, o plano é esse, gente, tá? Nem que seja no desespero, nem que seja, né? Ó, não, 134 milhões. Agora já não tem certeza, né? Mas depois que jogou a lama, depois que saiu... Vocês se lembram lá da Daniela Lima? Quando, né, a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de praia lá do Bolsonaro, a Daniela Lima, parece que o Bolsonaro fugiu do jet ski, fugiu no jet ski, foram presos, foram pegos lá laptops e tal da Força Armada. Ela foi lá, jorrou a notícia, aquilo ali reverberou, a esquerda tripudiou, aí depois não teve fuga de Bolsonaro no jet ski. E aí? Né? Mas a lambança ela já tinha feito. Deu para vocês entenderem? Por que a gente não pode tomar decisão precipitada? Vamos lá, gente, tá? Continuando. E agora, gente, o senador Carlos Viana acaba de explodir uma bomba em Brasília. Agora, neste exato momento, eu vou trazer o vídeo completo na íntegra para todos vocês, gente, tá? Ele disse o seguinte, para quem aí tá comemorando, né, o áudio vazado do Flávio Bolsonaro, ele disse que se fosse essas pessoas não comemorariam. Por quê, gente, tá? Um peixe muito grande vai ser exposto aí a qualquer momento com relação ao escândalo do caso Master. Peixe muito grande será exposto a qualquer momento sobre o escândalo do caso Master. Daniel Vorcaro, quem será esse peixe
grande, gente, essa grande autoridade de Brasília. Assistam, gente, tá? Que a notícia é bombástica. Vejam só. Senador, 4, parece que agora 5 pedidos com assinaturas suficientes para a CPMI. Senador, 4, parece que agora 5 pedidos com assinaturas suficientes para a CPMI ou CPI do Banco Master. Será que agora sai? Bem, Fernando, bom dia. Bom dia a todos do Morning Show, a todo o pessoal que está aí participando. Eu espero, com toda sinceridade, que os presidentes das casas, Hugo Mota, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado Federal, e presidente do Congresso, que têm resistido a implantar a CPMI do Banco Master, agora sejam convencidos pela urgência que esse assunto tomou em nosso país. Porque eu tenho acompanhado os desdobramentos e nós lá na CPMI do INSS já tínhamos noção de tudo o que nos levaria em relação ao Banco Master. Por quê? Vou ser bem breve aqui. Nós tínhamos, na quebra de sigilo, a primeira que chegou, os arquivos de contatos dele. Apareceram a namorada, o pastor Zetel, de Belo Horizonte, apareceram políticos de diversas vertentes e apareceu a questão do contrato envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, ali, nós já tínhamos uma noção de que os contatos dele na República eram de altíssimo nível e que possivelmente haveria infiltrações em várias áreas. O mesmo esquema que nós tínhamos das empresas que roubavam, das quadrilhas que roubavam os aposentados. O problema é que nós não tivemos tempo de investigar. Esse material nos foi retirado 2 vezes. Uma primeira vez que veio da Polícia Federal e uma segunda vez que eu consegui junto ao relator. Então, hoje, começam a surgir os primeiros fatos mais graves em relação a contatos de todos os lados ideológicos. Só que tem uma coisa. Quem hoje aponta o dedo para a direita, fala assim, a direita... Pode esperar, porque os desdobramentos vão caminhar também para todas as áreas. Porque nós temos lá a compra do Credit Cesta na Bahia, o envolvimento de figuras do PT, Augusto Lima aqui em Brasília, que assumiu todo esse trabalho, movimentações bilionárias que ainda estão em investigação. Então nós estamos apenas na ponta de um grande iceberg. Isso, a meu ver, é mais do que suficiente para que a gente abra uma CPMI e dê visibilidade. Resumindo para vocês, gente, tá? Que o senador Carlos Viana acabou de revelar é que tem peixe grande. Peixe tem tubarão do PT, gente, tá? Peixe grande do PT, que vai ser exposto aí a qualquer momento sobre o escândalo do caso Master, envolvimentos com Daniel Vorcaro, gente. Então, para quem tá apontando aí o dedo para a direita, né? Para o Flávio Bolsonaro, não fazem ideia do que está por vir aí nas próximas horas ou nos próximos dias, gente, tá? Peixe grande, gente, tá? Gente poderosíssima do PT, principalmente do PT lá da Bahia. Por que será que vocês acham que a esquerda não quer de forma alguma CPMI do Banco Master? Por que vocês acham que grandes autoridades de Brasília estão desesperados para que não aconteça a CPI do Banco Master? Bom, para quem não tem nada a temer, como o Flávio Bolsonaro, ontem ele foi categórico. Eu sou a favor e quero CPMI do Banco Master. Quem não deve, não teme, né, gente, tá? E o Flávio Bolsonaro já cortou o mal pela raiz, gente, tá?